Marcos, capítulo 10. Enquanto chega mais algumas pessoas aí, deixa eu fazer uma retomada rapidinho para a gente colocar esse texto, como vocês estão vendo aí, esse texto dentro do contexto, tá bom? A gente já viu alguns capítulos atrás, algumas passagens atrás, Marcos relatando lá na segunda multiplicação dos pães, Marcos capítulo 8, logo após os discípulos acompanharem o milagre de Jesus, essa multiplicação, o banquete que Jesus dá às pessoas ali no deserto, aí Jesus fala com eles do fermento dos fariseus, fermento de Herodes, né? E eles ficam sem entender algumas coisas. Jesus fala assim: vocês ainda não entendem? Logo após isso, Marcos faz um relato de uma cura gradativa de um cego. Espero que você lembre disso, né? E agora acontece algo, aí vem a transfiguração, uma situação difícil ali com um endemoniado, que os discípulos não conseguem expulsar o espírito imundo, né? E se vê numa situação difícil. E a gente foi vendo, mesmo depois dos ensinamentos, a gente vê que existe uma preocupação dos discípulos, lá no capítulo 9, versículo 33, de quem seria o maior no reino de Deus. Olha só a preocupação dos discípulos e Jesus ali, né? Vou usar uma brincadeira aqui, um regionalismo, Jesus dá uma lapada neles, né? Põe eles na linha deles ali e diz que, na verdade, o maior é aquele que serve, aquele que tem que servir a igreja, servir ao próximo, né? E servir, inclusive, aos pequeninos. E assim, Jesus vai ensinando os discípulos nessa caminhada com eles a respeito de quem ele é, mas a respeito também dos valores do reino de Deus que ele está agora anunciando e representando e inaugurando como o Messias que ele é. Agora, no capítulo 10, a gente também tem algo muito semelhante. A gente tem aqui, novamente, Jesus fala da morte dele, Jesus vai falar do sofrimento, da morte, da sua ressurreição. Novamente, os discípulos não compreendem isso, não dão muita atenção. Isso é um tema muito difícil para os discípulos, nós temos que entender. Eles já estavam entendendo que Jesus era o Messias, mas entender que o Messias iria sofrer era muito difícil. Essa conexão para o Messias que eles esperavam, que era o conquistador, o rei, aquele que ia restaurar o reino de Israel, com o servo sofredor de Isaías. Né? Na verdade, unindo esses dois termos messiânicos, seria o Messias sofredor. E Jesus fala justamente que nessa primeira vinda dele, ele está mostrando que como Messias ele deve sofrer e morrer, porque a princípio ele precisa perdoar o pecado da humanidade, o reino iria ter início no coração do ser humano, e na sua segunda vinda, então, iria alcançar toda a estrutura cósmica, né? Novos céus e nova terra. Então, dentro do contexto aí, esse faz parte dos últimos acontecimentos no ministério público de Jesus, antes de Jesus ser aprisionado, julgado, crucificado e ressuscitado, tá certo? Então vamos lá, vamos retomar a nossa leitura, capítulo 10, versículo 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Aqui Jesus faz todo aquele ministério dele na Galileia, e aqui você percebe que Marcos está relatando Jesus indo para Jerusalém. Jerusalém é o destino de Jesus, né? Jerusalém é o destino o seu destino é a cruz, que é justamente ali na região, né, da cidade de Jerusalém. Então eles estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Jerusalém é o destino determinado por Deus para Jesus, onde ele fará a expiação por meio de sua morte sacrificial. O caminho para Jerusalém se concentrou em dois aspectos aqui. Aspecto 1, como a gente já falou, Jesus faz o quê? Ele anuncia, ele prediz, ele faz as predições de seu sofrimento e morte. E o aspecto 2, Jesus está concentrando no discipulado dos discípulos. Nós temos que lembrar que esses discípulos que estão tendo dificuldade de entender quem Jesus era realmente e até de compreender
todo o ensinamento de Jesus, o Espírito virá sobre eles. E então, tudo isso vai ser selado no coração deles, e esse ensino vai ser colocado em prática na vida deles, vai ser encarnado na vida dos discípulos, né? Jesus chama seus seguidores para trilhar com ele o caminho de serviço e sofrimento. O caminho de Jesus é um caminho de serviço e sofrimento, de morte, de renúncia, tanto para Jesus, como para aqueles que seguem Jesus lá no início, e para nós, seguidores de Jesus atualmente. Nós temos um caminho de serviço. Esse é o exemplo do nosso Cristo, do nosso Senhor. Ele foi aquele que deu exemplo do que é servir a Deus. Servir ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo, e seguir o caminho de renúncia, de cruz, de sofrimento, para fazer, portanto, a vontade de Deus, do Pai. Então, estavam a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, apartando os 12, lembra, Jesus está investindo na vida desses 12, aqui justamente para dar início depois à obra missionária, à expansão da sua igreja, dessa comunidade messiânica, lembrando que temos que tirar aqui, no caso, Judas, né? Ele tem um destino selado aí. Então, começou-lhes a fazer o quê? A revelar-lhes, de novo, Jesus, revelar o quê? Descortinar, né? Desocultar. Tem um mistério, algo que está oculto, Jesus, de novo, revela, traz à luz, traz aos olhos dos discípulos, algo que eles tinham que entender e não estavam entendendo. A revelar-lhe as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo. Então, olha só o que os discípulos estavam ouvindo de Jesus e o que Jesus está ensinando. Versículo 33. Eis que subimos para Jerusalém. Jesus fala para os discípulos, olha, subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Gente, pausa aí. De quem Jesus está falando? O que ele está falando? E o Filho do Homem será entregue. Tá, quem é o Filho do Homem? Eu já falei sobre isso, mas eu destaco aqui e falo novamente para você guardar isso. Filho do Homem é um título usado por Jesus para falar dele próprio. E é um título também que entendemos messiânico. Isso está lá no livro de Daniel, falando que o Filho do Homem ia retornar sobre as nuvens e estabelecer um reino eterno. Então, Jesus, ele se declara aqui Filho do Homem, trazendo à lembrança também essas profecias aí. Mas ele diz que o Messias, então, o Filho do Homem, ele próprio, será, ele está falando dele, então, será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. O que eles vão fazer com Jesus, com o Filho do Homem? Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, aos romanos, no entanto. Aqui, essa parte das predições, né, da chamada paixão de Cristo, é um termo usado na teologia, né, que a gente ouve, olha, a semana da paixão, a paixão de Cristo, a paixão de Cristo é justamente esse período, né, do julgamento, do sofrimento de Jesus, do carregar a cruz até a crucificação e a ressurreição, esse período da paixão de Cristo. Essa parte das predições da chamada paixão de Cristo foi anunciada, Jesus já tinha falado sobre isso, no capítulo 8 e no capítulo 9, com a declaração que Deus entregaria Jesus aos líderes religiosos. Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus já tinha falado que iria sofrer. Lembra que quando Jesus fala, uma das situações, Pedro vai lá tentar corrigir Jesus, fala, não, Jesus, que negócio é esse? E Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás, não cogitas das coisas do Senhor, de Deus. Então, Pedro não conseguia entender que a obra do Messias fazia parte da obra do Messias, o sofrimento,
o sofrimento do justo, que perdoaria o pecado do injusto. Isso era o que Jesus estava falando, e ele está prevendo novamente o seu sofrimento e a sua morte. O restante, que a gente vai ler agora, ele acrescenta vários detalhes, gente. Quase que um roteiro, quase que um sumário, né? Um resumo ali dos acontecimentos da paixão que Jesus iria passar. Então, olha só o que ele diz, versículo 34. O que eles vão fazer? Então, primeiro, o Filho do Homem vai ser entregue para os religiosos. Eles vão condená-lo à morte. Foi o que aconteceu. Depois vão entregá-lo aos gentios. Foi o que aconteceu. Os judeus entregaram ao tribunal romano, tá certo? E depois vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Gente, parece um roteiro, realmente tudo isso aconteceu. Zombaram de Jesus, ironizaram de Jesus, escarneceram, cuspiram literalmente, açoitaram, feriram a carne de Jesus, mataram Jesus. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Gente, isso é algo muito sério, uma das coisas que Jesus tem insistido com os discípulos. Guarda isso aqui, que eu tenho algumas observações, e olha o absurdo da conversa que se segue dos discípulos após ouvir isso. E olha quem que tem essa conversa. 2 daqueles 3 que subiram o monte da transfiguração. Tiago e João. Olha o absurdo. Mas antes, segura aí, e eu tenho essas observações aqui, ó. Cada uma dessas ações fazia parte de um roteiro de sofrimento do servo profetizado por Isaías. Se você ler alguns textos de Isaías, como eu vou ler rapidamente alguns aqui, você vai ver justamente Isaías profetizando isso, que Jesus iria passar. Jesus, portanto, está cumprindo uma agenda pré-determinada por Deus para o Messias, para o servo sofredor, para que ele justificasse, portanto, o pecado dos injustos, ele teria que sofrer injustamente. Era uma agenda messiânica, gente, e que os discípulos estavam com dificuldade de entender. Isaías 56 diz assim, ó, ofereci as costas aos que me batiam. Olha só, Isaías, mais ou menos ali, 600 anos, arredondando aí antes de Cristo, falando em profecia sobre o servo sofredor, ele diz que assim, ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspia. Isso justamente ia acontecer, essa humilhação, esse escárnio, afronta, inclusive o cuspe físico. Jesus passou por tudo isso. E antes de passar, ele está contando isso para os discípulos. Olha, eu vou passar. Lembra, né, o que Isaías falou? Que o servo sofredor ia ser zombado, cuspido, sofrer, eu vou passar. Eu sou aquele servo sofredor. Vocês precisam entender que o Filho do Homem vai ser entregue para morrer, ser açoitado, zombado. Isaías 53:5 também diz assim, mas ele foi traspassado, foi o que Jesus foi, traspassado, né? A lança o traspassou, os pregos o traspassaram, o espinho, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ainda em Isaías, é muito grande, não vou ler todo aqui, você lê depois em casa, Isaías 53 inteiro, mas alguns grifos meus aqui. Diz aqui, ó, que esse servo, ele seria cortado da terra dos viventes, justamente falando sobre o quê? A morte física desse servo sofredor. E também o servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Gente, Jesus está encarnando essas palavras, ele está encarnando essas profecias, e ele está antevendo, prevendo o que iria
acontecer, revelando isso aos discípulos. E os discípulos, ao invés de olhar e falar, gente, Pedro, Tiago, João, André, olha só o que está acontecendo. O nosso Messias vai passar pelos sofrimentos do servo sofredor, ele vai cumprir, ele vai justificar a muitos, ele vai perdoar a iniquidade das pessoas da nação de Israel, vai estender esse perdão aos gentios. Eles tinham que estar com os olhos abertos, mas não estavam. Isso nós lembramos que os olhos dos discípulos estavam sendo abertos gradativamente, aos poucos. Os olhos deles estariam completamente abertos após a ressurreição e principalmente na hora que o Espírito Santo desce sobre eles. Mas após a ressurreição nós vemos isso acontecer. E prosseguindo, como eu disse, após essa conversa, olha a pergunta, né, de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Gente, Jesus está... Por favor, entenda no teu coração, na sua cabeça aí na cacholinha. Jesus estava falando do caminho de sofrimento e de morte do Filho do Homem, dele. E Jesus estava o tempo inteiro mostrando para eles que o caminho que Jesus estava trilhando, eles também iam trilhar. E olha o que Tiago e João perguntam. Pede para Jesus, Jesus, a gente quer que o Senhor nos dê o que a gente pedir. 36. O que vocês querem, né? Que eu lhes faça? Eles responderam. Permite-nos que na sua glória, eles entenderam que Jesus teria um momento do que? Da ressurreição, da glória. Mas permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Meu irmão, como que não está entrando na cabeça deles? Eles acabaram de serem corrigidos por Jesus por causa desse tipo de conversa, para saber quem era o maior, quem era o menor. E aqui, de novo, Tiago e João fala e toca nesse assunto como que se nada tivesse acontecendo, como que Jesus não tivesse ensinado o caminho do que é ser o maior no reino de Deus. Jesus, quando o Senhor estiver na glória do seu reino eterno, deixa eu assentar à direita e o João à esquerda. Oh, que negócio é esse? O que está acontecendo? E parece que eles não entendiam, e parece que até hoje tem alguns discípulos de Jesus que não entendem, que ainda buscam a glória nessa terra, que ainda buscam um reconhecimento nessa terra, que ainda buscam sendo maiores e querendo ser melhor e ter um status no reino de Deus, sendo melhor do que os outros. E o caminho proposto por Jesus não é esse, o caminho é de servidão no sentido de servir, no sentido de ser servidão mesmo, de ser escravo de Cristo, ser escravo do Evangelho, né, suportar um ou outro, considerar o outro maior, conseguir com os nossos talentos que Deus nos dá, servir a comunidade de Cristo, a comunidade que ele estava instaurando ali. E olha só então as observações, os discípulos não aprenderam a lição. Você pode conferir isso no capítulo 9, 33 a 37, e aqui no 10. Eles ainda anseiam por grandeza, prestígio. É difícil entender a arrogância de Tiago e João nesse episódio. Jesus tinha acabado de falar novamente sobre seus sofrimentos e sua morte iminente. E eles estão, meu irmão, preocupados somente com as suas posições na glória. Eles entenderam que Jesus é o Messias, mas não captaram o porquê o Messias veio. E nem qual é a participação deles na vinda do Messias. O Messias veio para sofrer e morrer. E de forma substitutiva, sofrer o castigo e a ira de Deus na cruz. E eles não entenderam que o caminho da igreja é o mesmo caminho de sofrimento redentivo, que tem que sofrer pela humanidade e dar a sua vida também, pregando o evangelho e fazendo discípulos, independente das circunstâncias. Eles não estavam entendendo isso. E por incrível que pareça, ou talvez nem tanto,
Mas muitos de nós não entendemos ainda o Evangelho, não entendemos o que é seguir Jesus de fato dessa forma que Jesus diz que é seguir a Ele, realmente, né? Então, voltando, mas Jesus lhes disse, olha a resposta de Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, né? Então, eu vejo aqui Jesus podia ir de novo em outras situações, parece que Jesus ficou mais bravo, mais indignado. Aqui me parece um coração até paternal de Jesus. Olha, vocês não entenderam o que vocês estão me pedindo, vocês não têm ideia, realmente, né, eu tenho que suportar isso, eu tenho que ter bastante amor por vocês, paciência, porque vocês não entenderam ainda, né, e não sabem nem o que vocês estão me pedindo. E Jesus fala ainda no versículo 38, pergunta para eles, será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Vocês têm certeza que vocês podem beber o cálice, né, e o batismo? E eles respondem, podemos. Gente, eles não têm ideia do que Jesus está falando. E aqui Jesus responde, uma observação aqui também, olha que interessante. Jesus estava consciente que os discípulos ainda não tinham entendido que o sofrimento e o sacrifício constituíam o caminho para a glória. Não tinha glória para Jesus sem cruz. E não tem glória para os discípulos de Jesus sem cruz. Esse é o ensinamento de Cristo para os discípulos e para a igreja. Para esclarecer, Jesus emprega aqui duas metáforas. Ele está usando dois símbolos, o cálice e o batismo. No Antigo Testamento, lembra que as escrituras para os discípulos ainda eram relacionadas ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o cálice simbolizava o destino do indivíduo, tá? Especialmente o cálice de sofrimento, do qual se bebe a ira de Deus. Você pode conferir isso em Isaías 51 e Jeremias 25, tá aí, para você dar uma olhada. E na oração, por exemplo, no Getsêmani, a morte de Jesus é um cálice, lembra? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse destino de sofrimento, esse beber da sua ira, mas seja feita a tua vontade. Então, o que Jesus está falando para ele? Olha, vocês podem beber do meu cálice? Que cálice? O cálice da morte, o cálice do sofrimento, o cálice de sofrer pela vontade, pelo reino de Deus, pela implantação do reino de Deus. Você pode? E eles, podemos, né? Lógico que eu posso beber. Que cálice que eles estavam pensando? O cálice da glória, né? Um cálice de ouro ali, devia ser isso. E Jesus estava falando de outro cálice, meu irmão. O cálice ali era outro. E a metáfora do batismo, não necessariamente a palavra, mas no Antigo Testamento, o passar pelas águas, era passar por situação de calamidade. Se você olhar isso, você vai ver isso lá em Jó 9, 22, Isaías 43, ou também falando de um julgamento divino em Isaías 43. Então, o passar pelas águas, passar momentos turbulentos. Então, você vai beber do meu cálice e passar o meu batismo? Vocês vão beber da minha morte, do meu sofrimento, da turbulência que eu tenho que passar, pelo sofrimento e as calamidades? E os discípulos não tinham entendido que era isso, né? Os discípulos ainda não entenderam a metáfora, que o cálice e o batismo de Jesus se referia ao seu sofrimento e morte. Por isso, responderam, né? Tranquilo, eles responderam, a gente vai ver. Podemos, né? Vocês podem beber do meu cálice, aqui, ó, e do meu batismo? Tranquilamente, né? Lógico, Jesus. Como se assim? Com certeza, né? Lógico que eu vou passar por um batismo do Senhor, uma iniciação sua, né? Ou então eu vou beber o seu cálice, aquilo que o Senhor está preparando de bom para nós. E esse não era o cálice que Jesus estava falando. Então Jesus lhes disse, aqui Jesus fala para eles, tá bom, de fato vocês vão beber. Vocês beberão o cálice que eu bebo. E eles iam mesmo, sem entender ainda o que era, mas eles iam beber.
e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar-me à direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Olha aqui que interessante, né? Aqui, os discípulos ainda não faziam ideia do que significava beber o cálice e receber o batismo de Jesus. Mesmo assim, eles beberam o cálice, meu irmão. Mesmo assim, mais para frente, Tiago, que perguntou isso, foi martirizado por Herodes, o primeiro mártir da igreja, em Atos 12. Se não me falha a memória, né? O primeiro apóstolo que foi mártir, não o primeiro da igreja. E João que também está na conversa aqui, exilado. Então, Tiago, primeiro apóstolo martirizado por causa de Cristo do Evangelho. João exilado. E se a gente for continuar a lista, olha só, não está na Bíblia, mas pela tradição histórica que a gente tem acesso, os escritos dos pais da igreja, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma. Olha o cálice que ele está tomando. André foi martirizado e morto na Grécia. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé trabalhou na Índia e aí foi martirizado e morto. Tiago, filho de Alfeu, um livro do seu tempo, relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar Cristo. Simão Zelote, segundo uma tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, do imperador Domiciano, perseguidor dos gentios. Todos eles, ou a maioria deles, tomaram o cálice do batismo literal de Jesus, foram martirizados. Alguns outros apóstolos não foram, mas também sofreram pelo evangelho e estavam dispostos a sofrer pelo evangelho, porque esse foi o chamado de Cristo para cada um deles. E aí, né, meu irmão, na prática eles foram entender o que era então beber o cálice e receber o batismo de Jesus. O que você está percebendo? Que eles estão literalmente ainda sem entendimento da obra messiânica sofredora de Cristo e nem se enxergam dentro desse projeto, não sabem como eles vão fazer isso aí acontecer. Mas eles vão caminhar, né? 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar, os 10 discípulos ouviram, né? Jesus, deixa eu sentar à tua direita e João à tua esquerda, ou vice-versa aí. Os outros discípulos ficaram indignados, meu irmão. Mas Jesus, chamando todos junto, disse. Jesus fala, ei, meus filhos, né? Junta aqui, junta os 12 aqui, vamos parar de briga, deixa eu ensinar a vocês com paciência de novo. Jesus começa a falar com eles. Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está falando do contexto romano na época. Isso judeu também, mas romano. Vocês entendem que os governantes, né, os imperadores, os reis da terra aí, os governantes, eles dominam, eles são maiorais, e eles exercem autoridade sobre as pessoas e sobre os povos. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Você quer ser líder? Você quer ser governador? Você quer ser o supremo, o Senhor no reino? Pois é, dentro do reino de Deus não vai funcionar do jeito que funciona na estrutura romana. E nem na estrutura dos nossos dias. Se você quer ser o maior, você vai servir. Você está em posição de liderança para servir, para cuidar, para colaborar com o crescimento do outro, para colaborar com o crescimento da comunidade. E não para você ter prestígio social e honra social e ser ovacionado pelos homens, ser idolatrado. E ser servido pelos outros.
Líderes cristãos que estão buscando isso estão contra o ensino de Cristo. E essa é uma tendência minha, tua, nossa, do ser humano. A gente quer ser reconhecido e quer que todo mundo reconheça que nós somos os bambambam e nós vai servir a gente, honrar, né? E dar honra e glória para a gente. O ser humano tem essa tendência, os discípulos de Jesus tinham. Por isso temos que tomar a nossa cruz e levar a nossa natureza orgulhosa e pecaminosa à morte, para vestirmos a humildade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou e foi servo de todos. É o que fala depois em Filipenses, né? Então, mas entre vocês, 43, não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. Você quer ser o maior? Você quer ser o primeiro? Que seja o último. Que seja servo de todos. Sem dúvida, o restante dos discípulos fica com ciúmes, despedido de João, né, e Tiago, de modo que Jesus repete a advertência acerca da ambição egoísta. Gente, ele já tinha falado com eles no capítulo 9. E 10 agora. Eles estavam agindo como a cultura do mundo romano, que numa sociedade de benfeitores e beneficiários, eu não vou ter como falar mais sobre isso aqui, mas seria interessante, talvez numa exposição em a carta aos Coríntios, que eu vou me programar, eles identificavam importância e prestígio com a autoridade absoluta, dominando outros. Isso era o que a cultura romana fazia. Eles precisavam assumir papel de servos, ou seja, considerar sua liderança um privilégio humilde de servir o povo ao qual Deus os enviou. Os apóstolos precisavam entender isso, porque eles seriam os primeiros a ser testemunhas do evangelho. E eles precisavam ser testemunhas de forma correta, para a igreja iniciar da forma correta, sem desvios, porque ela foi se desviando com o tempo. Mas essa matriz precisava ser uma matriz segundo o projeto perfeito de Deus, dentro da história, com certeza, mas precisava ser. E iria começar através desses homens que estavam aqui, difícil de entender, mas uma hora caiu a ficha, né? E Jesus fala no 45, pois o próprio Filho do Homem, ele está falando, gente, discípulos, vocês estão entendendo? Vocês vão ter que ser servo, porque o próprio Filho do Homem, o próprio Messias, o próprio Senhor, o próprio Cristo, ele próprio veio não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Irmão, isso é o modelo de discipulado de Jesus. Esse é o chamado da vida alcançada pelo Evangelho, não tem outro jeito. Se a gente está montando um outro jeito e outros desejos e outras formas de lidar com isso, nós estamos tão desviados quanto os discípulos estavam neste momento, tão cegos quanto eles, e precisamos que a luz do Evangelho ilumine o nosso entendimento. E aí, então, eles foram para Jericó. Aqui é uma leitura indo para o final, não vou me deter tanto, mas só para entender, do mesmo jeito que numa outra situação, Marcos agora linka essa dificuldade do entendimento dos discípulos com o milagre de Jesus com o cego. Então, parece que Marcos faz essa conexão, né? Há um cego físico que viu, e os discípulos uma hora também vão ver. Vai acontecer também um milagre dos olhos cegos, né, turvos ainda, dos discípulos se abrirem completamente. E aqui é um grande exemplo de um cego que está vendo mais do que próprios discípulos em algumas questões. O cego Bartimeu, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Essa era a vida que o cego na época tinha, né? Ele tinha que mendigar, estar à beira do caminho, à beira da sociedade, literalmente. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. Então ele já tinha ouvido falar, com certeza, dessa figura, né, de Jesus, tantos milagres, multidões,
E alguém falou para ele, ou ele ouviu de alguma forma, ó, Jesus está aí, o Nazareno está entre a gente. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Imagina esse homem cego, levanta na beira do caminho ali, do jeito que ele pode, e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por que eu disse que ele está enxergando aqui? No sentido espiritual. Porque ele afirma aqui, lembra que o Evangelho de Marcos foi escrito para que entendêssemos o Evangelho, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Bartimeu aqui cita justamente um termo messiânico, filho de Davi. Quem era o filho de Davi? Era o Messias, o rei Messias esperado, que iria trazer a libertação para Israel. E é justamente o que Jesus é. Ele entende aqui, ele dá a Jesus um título messiânico. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? E no meio de gritos aí. No mínimo, ele suplica a Jesus como Messias davídico, rei dos judeus. E com isso, prepara o cenário. A próxima passagem é sobre a entrada de Jesus triunfal. Bartimeu está preparando o cenário já para a entrada triunfal de Jesus e para a relevância dos acontecimentos da paixão. Nesse contexto, Jesus está sendo apontado como o Messias régio, né? O rei Messias, o prometido que iria restaurar Israel. A súplica repetida de Bartimeu a Jesus o apresenta como modelo daqueles que buscam a Jesus e se lançam em confiança. Quanto mais a multidão repreende, mais alto Bartimeu vai gritar, porque ele crê que Jesus é o filho de Davi, que pode ter compaixão dele, meu irmão. É assim que nós precisamos para ser salvo, crer que Jesus é o filho de Davi, o Cristo, filho de Deus. Só ele pode nos salvar da nossa miséria, da nossa cegueira espiritual, do jeito que os discípulos estavam cegos e seriam salvos também. E muitos o repreendiam para que se calasse. Né, Bartimeu, fica quieto aí, ô cego, fica quieto, deixa ele, né? Mas ele, meu irmão, gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que, óbvio, Jesus para e dá atenção para ele, né? Jesus parou e disse, chamem o cego, traga o cego para mim. E aí foram dar o recado para Bartimeu. Chamaram então o cego e dizendo-lhe, coragem, dê coragem, Bartimeu, olha, levante-se, porque ele está chamando você, né? Se anime, fique feliz aí, porque Jesus está te chamando. Versículo 50, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus e lhe perguntou. E Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? É a pergunta de Jesus. Olha a cena, Jesus, Bartimeu gritando, o povo falando, fica quieto que você vai atrapalhar. De repente Jesus fala, vai chamar ele. Olha, Bartimeu, vai que ele está te chamando. Ele imediatamente joga a capa, se levanta, chega próximo a Jesus ali, e o Jesus pergunta o que para ele? O que você quer que eu te faça, Bartimeu? E o cego não teve dúvida, meu irmão. Ele não teve dúvida de acreditar no que Jesus podia fazer para ele. Porque no caso, ele estava gritando, tem misericórdia de mim. E ter misericórdia dele podia ser de várias formas. Porque ele não era só cego. Ele estava numa condição social difícil, à beira do caminho, vulnerável. Né? Ele podia ter pedido outra coisa. Jesus me ajuda, né, a retomar uma situação melhor de vida. Jesus me ajuda, eu não sei. Aqui ele acreditou de todo o coração que esse filho de Davi, o Cristo, podia fazê-lo ver novamente. Então, pelo que nós entendemos, não era um cego de nascença, né? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. A reação de Bartimeu revela a fé suficiente para transformá-lo de um cego que mendiga à beira do caminho em alguém que vê e segue Jesus
pelo caminho. Gente, isso é um modelo, porque é justamente isso que Jesus faz com toda a humanidade. Ele faz a gente ver quem ele é e segui-lo. A humanidade não consegue ver o Evangelho, não consegue ver quem Jesus é, só se tiver um milagre, só se o Espírito de Deus abrir os olhos do nosso entendimento, para que vejamos a luz do Evangelho, que abra o nosso entendimento e possamos ver quem Jesus é, a obra dele, crer e então seguir. Esse é um modelo. Sim, aqui é um ver físico, mas lembrando que exatamente isso acontece no entendimento de forma espiritual e vai acontecer na vida dos discípulos, acontece na nossa e na vida das pessoas que recebem e creem no Evangelho. Ver para seguir, ver para crer e seguir a Cristo. Então Jesus diz para Bartimeu, né? Vai, a tua fé salvou você. A fé de Bartimeu trouxe salvação a ele. Mas qual que é a fé em Bartimeu? De Bartimeu? A fé de Bartimeu era que Jesus era o filho de Davi. E que o filho de Davi, o Cristo, podia salvá-lo da situação de miséria que ele estava vendo. Lembra que quando Jesus dá a vista a um cego, ele não só está curando aquele cego fisicamente, ele está devolvendo a vida daquele cego em sentido integral. Ele está recolocando aquele antigo cego agora na sociedade, integrando esse cego, tirando ele do momento da situação de ser mendigo, da situação de estar à beira do caminho. Ele vai ser reinserido no contexto social. Ele vai poder ter o seu trabalho, ele vai poder voltar à convivência na sociedade, no templo, nas sinagogas, né, em várias situações sociais que ele estava excluído devido à sua deficiência numa sociedade que tinha dificuldade de lidar com coisas nesse sentido. Literalmente, Jesus não só cura, mas salva Bartimeu. E aí que está a questão. A fé de Bartimeu, que Jesus era o filho de Davi, que podia ter compaixão dele e salvá-lo, o salvou. Nós sabemos que é Jesus quem o salvou, e Jesus fala, a sua fé te salvou. Por quê? A fé que você tem no Cristo em mim trouxe salvação a você, Bartimeu. Essa é a fé que salva, meu irmão. A única fé que salva é a fé de crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e voltará, que perdoou o nosso pecado, que nos justifica gratuitamente diante de Deus, não por obras, mas porque nós cremos no que ele fez por nós. É isso que nos salva. É essa fé que deve salvar a mim e a você. Por isso, creia. Conheça o Evangelho. Ouça o Evangelho. Busque entender a obra de Cristo. Busque enxergar, pedindo ao Espírito Santo que abra os seus olhos para ver quem Jesus é e a obra dele. Amém? E imediatamente, Bartimeu passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. A combinação de crer e seguir Jesus são os requisitos básicos para o discipulado. Crer e seguir Jesus. Crer e seguir Jesus. Creia em Cristo e siga Cristo. E seguir a Cristo é justamente seguir o caminho que Cristo propôs à igreja, de ser testemunha dele até os confins da terra, pregando o evangelho e sofrendo os sofrimentos que o evangelho nos trouxer para seguir a Cristo. Meu irmão, é isso que nós temos que fazer como igreja. Amém? Para estarmos aqui encerrando as considerações últimas e finais, mais uma vez, a passagem une cristologia e discipulado. Cristologia aqui no sentido da identidade de Cristo, do que se fala a respeito de quem Cristo é, tá bom? E discipulado. Então, Jesus é o filho de Davi, o filho do homem,
Então, esses são os dois termos do texto que a gente leu, falando do Messias e da sua obra cristológica, a obra messiânica do sofrimento. E o discipulado, que Jesus estava mostrando para os discípulos que eles tinham que seguir o caminho dele, que era o mestre. Jesus sabe que seu caminho messiânico é de sofrimento, pois ele dará sua vida em resgate por muitos. Um pagamento que comprará para a humanidade a liberdade da escravidão do pecado. Como antes, os discípulos fracassam e desejam glória em vez de sacrifício. Desejam glória antes do sacrifício. Desejam glória antes da cruz. Quantos ainda na igreja não entendem o processo e desejam a glória antes de pagar o preço do discipulado e da vida cristã que temos aqui nessa terra, de servir a Cristo e servir a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Nessa passagem, o discípulo modelo não é um dos 12, mas Bartimeu, que busca apenas misericórdia, compaixão, e se entrega inteiramente ao cuidado de Jesus, mostrando que este é o único caminho para a grandeza. O caminho para a grandeza é justamente nos humilharmos diante de quem Jesus é, reconhecendo que Ele é o Filho de Davi, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Cristo. A Ele devemos render a nossa vida, ao ponto de falarmos um dia, como Paulo disse, quer morramos, quer vivamos, que morramos para Deus, para Cristo, ou vivamos para Cristo. Meu irmão, esse é o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho. Eu espero que você que me ouve, e a igreja brasileira, a igreja de Cristo na face da terra, entenda isso, que assumamos a nossa missão, o nosso verdadeiro seguir a Cristo, renunciando a nós mesmos, a nossa vontade, para fazer a vontade dele. E a vontade dele é anunciar a Cristo a todas as nações. É pregar o Evangelho e fazer discípulos de Cristo a todas as nações. Que Deus nos capacite com o poder do Espírito Santo, como fez com esses apóstolos, que após a ressurreição e a descida do Espírito, ousadamente deram também as suas vidas pelo Cristo que morreu e ressuscitou.